Amém. Boa noite, pessoal. Boa noite. Gente, então, eu quero começar a me apresentar. Não sei se todo mundo me conhece, teria um visitante, mas enfim. Eu sou a Júlia Yumi, eu sou casada com o Pedro, o senhor ali de rosa. Inclusive, gente, dia 8 do mês que vem, a gente faz um ano de casado, também estamos se dando presente, estou precisando de um tapete. Enfim, contar rapidinho aqui. Eu nasci num lar cristão e quando eu nasci, meus pais frequentavam a sede também. Passamos alguns anos fora daqui e voltamos em 2014, então faz 10 anos que eu voltei. E hoje é um dia muito importante na minha vida, porque eu nunca preguei, a não ser aquele dia dos 5 minutos Como é que é o nome? Como é que fala? Firebox Free, isso aí. E eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de estar aqui, agradeço ao Richard por dar a oportunidade de ter visto alguma coisa em mim que eu não veria. Muito obrigada, Richard. Senhor, dê graça. E a primeira coisa que eu quero falar hoje para vocês é: Deus te ama. Parece muito óbvio. Muito obrigada, meu pai. Mas Deus te ama muito. E hoje eu vou falar sobre um assunto que tem gente que gosta de pular na Bíblia também, que é expiação. Não sei se vocês lembram também do João falando da genealogia, por isso que eu falei de pular o assunto. Enfim, eu imagino que toda vez que eu falo, qualquer pessoa fala expiação, vocês pensem no bode expiatório. Eu acho que é a expressão mais famosa nesse ano. Mas hoje eu vou falar sobre a expiação de Jesus. Só recapitulando também, a gente está numa série falando sobre Jesus, porque a gente teve vários cultos entre uma palavra da série e outra. E eu gosto muito de contextos. Então eu vou dar contexto bem geralzão de onde saiu tudo. Quando eu coloco no Google a palavra expiação, a definição que aparece é purificação por crimes ou faltas cometidas. Então, a expiação, que é a purificação, ela é necessária e ela surge a partir de um erro, de uma falta cometida, aqui, como diz o Google. E um voluntário para dizer qual foi a primeira falta cometida no mundo. Bem? Pecado de Adão e Eva. Aê! Muita gente respondeu, obrigada, gente. E quando o pecado entrou no mundo, aconteceram várias coisas. Eu queria que vocês abrissem em Gênesis 3, 6 ao 19. Alguém pode ler para mim, por favor? Alguém levanta a mão? Eu vou levar o microfone. Tem gente que lê baixo, galera. Eu falo muito alto. Gênesis 3, do 6 ao 19. Alguém já está com a Bíblia aberta? Ah, isso é uma licença. Oh, meu Deus. O monitor. Isso, do 6 ao 19. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde estás? O homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou-lhe outra vez: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Respondeu então o homem: a mulher que me deste deu-me da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou à mulher: que foi que fizeste? E ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porque fizeste isso, serás amaldiçoada, maldita entre todo gado e entre todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe será feridas o calcanhar. E disse para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez.
Com dor darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E disse para o homem: por que deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore da qual te ordenei? Não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás do teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó, e ao pó tornará. Muito obrigada, Ito. Então, nesse texto retrata o pecado, as consequências do pecado, e uma das consequências que eu quero ressaltar foi que, quando Adão e Eva pecaram, os olhos deles foram abertos. E eles viram que estavam nus e sentiram vergonha. E eles se esconderam de Deus. Eu quero fazer um paralelo porque é isso que acontece com a gente. Nós que hoje temos consciência do Evangelho, temos consciência do que é andar com Deus, nós não queremos pecar. E quando nós pecamos, vem sobre nós vergonha. E essa vergonha nos afasta de Deus. Claramente aqui, eles se esconderam. Estar escondido é geralmente estar afastado. Quando você não quer que alguém te encontre. Adão e Eva não queria que Deus os encontrasse, porque eles estavam com vergonha porque eles desobedeceram a Deus. Deus foi muito claro em dizer, não comam, e eles comeram. Quando ele encontrou Adão e Eva, ele falou que ia multiplicar a dor do parto da Eva, que amaldiçoou a terra, amaldiçoou a cobra. E depois de 2 versículos, que é o 3, 21, Deus fala uma coisa que eu nunca tinha reparado. Gênesis 3, 21. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. Alguém lembra daquela música do Davi Passamani? Que ele fala assim: nossa vergonha está exposta. A música ressuscita. Se vocês não ouviram, é porque não estava aqui antes, né? Muito bem, né? E é exatamente isso que acontece com a gente. Nossa vergonha está exposta. E por que a nossa vergonha está exposta? Porque quando Adão e Eva pecaram, a nossa natureza foi manchada dali para frente. Dali para frente, todo mundo que nasceu em pecado. Então, com essa natureza manchada, com essa vergonha exposta, Deus teve a decisão, a iniciativa de cobrir Adão e Eva. Imagina Deus pensando, né? Vocês estão com vergonha porque vocês estão nus, né? Vocês nem sabiam que estava, agora vocês sabem que vocês me desobedeceram. Vocês estão com vergonha? Tá bom, vocês não ficarem com vergonha, não ficar longe de mim, eu vou cobrir a vergonha de vocês. Deus cobriu a vergonha de Adão e Eva. E para mim, naquele momento, esse vestir Adão e Eva foi o sinal de que Deus os perdoou. Deus os queria perto. Quando nós estamos afastados do Senhor, nós temos essa necessidade de estar juntos, porque Deus nos fez relacionais, assim como Deus é relacional. O Richard falou na pregação dele, não sei qual desses 2 poderes que ele pregou, mas ele frisou, Deus é um Deus relacional. E ainda falou, Deus mostrou para Moisés que queria se relacionar com o povo. E aí a gente avança mais um pouco, como eu estava falando do contexto, mas vamos para Êxodo 25. Em Êxodo 25, não precisa abrir, eu vou só citar aqui Êxodo 25. Em Êxodo 25, Deus pede ao povo de Israel para que eles tragam ofertas para a construção do tabernáculo. Qual era o objetivo do tabernáculo? Que Deus habitasse no meio do povo. E aí, se eu não me engano, em Êxodo 25:8 está escrito: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Eu, que cresci na igreja, eu ouvia muito a frase de que Deus não coabita com o pecado. Eu ouvi isso muitas vezes, gente, sério, é uma frase intrínseca em mim. Deus não coabita com o pecado. E na nossa natureza, hoje assim, né, de Adão e Eva para frente, deliberadamente corrompida, Deus não podia habitar. Simplesmente assim, com a gente impuro, sem purificação, perdão, e etc. Em Romanos 8, do 7 a 8, diz: porquanto a inclinação da carne
é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus e nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Isso aqui que estava acontecendo também na época, né? A inclinação da carne é a inimizade com Deus. E isso nos leva à ideia de que nós, por livre e espontânea vontade e senso próprio, nunca buscaríamos redenção. Eles, povo de Israel, também nunca buscariam redenção. Em Hebreus 12, 14, o autor faz uma exortação à santidade. Portanto, Deus quer que nós vivamos em santidade, porque é assim que Ele pode habitar no nosso meio, né? E em Hebreus diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E Paulo diz também em 1 Tessalonicenses 4, 7, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Isso fica muito claro em todo o Velho, Novo, em todo momento, todo o Testamento, toda a Bíblia. Deus quer que nós possamos viver em santidade. Santidade é liberdade. A gente cantou aqui: eu sou livre, nada além do sangue, porque é o sangue que nos deu liberdade. A gente vai chegar nessa parte. Diante de todo esse contexto de tabernáculo, Deus queria habitar no nosso meio, nós precisávamos de um caminho para a santidade, para que Deus pudesse realmente habitar no nosso meio. Como eu comentei, nós nunca buscaríamos a redenção, nós precisávamos de um caminho. Tem uma frase de um autor desconhecido que é: buscar a santidade não é nunca pecar, é sempre se arrepender. Então, Deus fazendo esse caminho para que nós pudéssemos estar com Ele. O caminho que Deus fez, que Deus nos apresentou, foi o arrependimento. O arrependimento, a confissão e então purificação. Purificação, expiação, é isso. Era necessário que nós e os nossos pecados fossem purificados, fossem perdoados, através do perdão do Senhor. Aliás, através da purificação em si, e nós alcançaríamos o perdão do Senhor. E aí alguém pode me perguntar: mas por que Deus só não perdoou? Assim, eu quero ficar com você, eu quero estar com você, Mariana. Por que eu só não te perdoo? A resposta está em Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A resposta é simples. Ele não podia só anular as consequências de tudo, que cobraria uma morte. Talvez eu, quando estava escrevendo isso aqui, eu pensei assim: nossa gente, mas e a Daniela que não morreu? Aí eu pensei: mas foi tirado do jardim. Teve consequência, todo pecado tem consequência. E o salário do pecado é a morte. Então, naquela circunstância, né, a gente está falando da época de Moisés, etc. Alguém precisava morrer. Em Levítico 17:11, só completando, diz: pois a vida do corpo está no sangue. Eu lhes dei o sangue do altar para fazer expiação por vocês. É o sangue oferecido que faz a expiação em lugar de uma vida. Então, pagamento com sangue. A primeira expiação, que está lá na Bíblia, é a expiação pelos sacerdotes. Em Êxodo 29, 35, alguém pode ler? Êxodo 29, 35. Vai levantar a mão, pegar o microfone também. Para a ordenação dos filhos, faça durante 7 dias tudo o que ordenei. Perdão, é do 35 a 37. Sacrifique o novilho por dia como oferta pelo pecado, para fazer propiciação. Purifique o altar, fazendo propiciação por ele, e unja para consagrá-lo. Durante 7 dias, faça a propiciação pelo altar, consagrando. Então o altar será santíssimo, e tudo que nele tocar será santo. Toda vez que ele fala propiciação, gente, expiação, faz sentido. Aqui a gente vê qual sangue Deus instruiu para Moisés e Arão que deveria cobrir o pecado deles. Falou um novilho para fazer expiação pelo pecado e tal.
Posteriormente, na Bíblia, né, fala especificamente sobre o dia da expiação, que é um dia do ano que Deus separou para que o povo de Israel pudesse fazer expiação por todos os pecados deles. Os pecados dos sacerdotes, os pecados do povo, e também para fazer expiação pelo próprio tabernáculo, pelo próprio santuário. Os pecados do povo, esse novilho que é sacrificado, ele é não sei como é que eu posso falar. Ele aponta para o que Jesus faria. E em todo o Velho Testamento, muitas coisas apontam para o que Jesus faria. Ezequias escreveu: porque Deus lançou para trás todas as... ele falou porque Deus, coloquei aqui para explicar. Porque Deus lançou para trás das suas costas todos os meus pecados. Está escrito em Isaías 38, 17. E Isaías 53, gente, é um texto que eu gosto muito. Então, alguém muito especial vai lembrar. Isaías 53, do 5 ao 11. Bem grande. Alguém? Alguém? Repetir. Isaías 53, do 5 ao 11. Ninguém pode prestar, vou escolher. Fala bem, misericórdia. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Até 11? Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matador, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho, mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo, causar-lhe a dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Essa passagem, eu não precisava falar mais nada, gente. Ela explicou exatamente tudo. Mas, lembra que a primeira coisa que eu falei foi: Deus ama você? Aqui, quando eu leio tudo isso, quando eu penso em tudo isso aqui, que ele passou, que ele não tinha pecado nenhum, que ele não tinha um motivo na nossa cabeça plausível, ele obedeceu ao Pai. Aqui no 10 fala: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Agradou ao Senhor que Jesus se entregasse dessa maneira por você. A necessidade da expiação, a necessidade da purificação era tanta. Deus queria tanto estar com você, que Ele enviou o Filho dele para ser moído na terra. Eu vejo uma coisa aqui. Numa apresentação que teve, eu não sei quanto tempo atrás, acho que uns 2 anos, no Natal, o nome da apresentação é Onde Está a Luz? Está no canal da Luz 7. E a pastora Adriana, que está escrevendo um livro sobre Jesus, ela contou uma história, ela narrou como teoricamente poderia ter sido na sala do trono quando chegou a hora de Jesus ser enviado. E eu quero ler para vocês, lembrando que isso aqui não é tirar da Bíblia, é nossa cabeça.
Então eu diria, imagino que é isso aqui. Na sala do trono, um semelhante ao diamante polido, com uma autoridade inigualável, aguarda os arcanjos Miguel e Gabriel. Eles entraram na sala e caminham em direção ao trono. Aí Miguel e Gabriel cumprimentam Jesus, Deus Filho, né? Ainda não tinha ganhado esse nome. Deus Filho. Ele disse para os dois: eu tenho uma missão para vocês. Vocês sabem tudo o que está acontecendo na terra, não sabe? E aí a resposta dos anjos é muito boa. Que é: sim, estou ciente das dificuldades do ser humano, tão impetuoso, levado por suas emoções. Deus Filho interrompe: tão criativo, apaixonado, determinado quando quer alcançar alguma coisa. Eles ficam indignados e um deles diz: o Senhor ama eles, não ama? E ele diz: sim, eu amo. Eu os amo mais do que a mim, e assim como vocês. E ele disse: então só há uma coisa a fazer. E todos eles prontamente disseram que obedeceriam. Claro, fala o que é para Deus, né, gente? E aí eles se propuseram. Jesus falou: o Pai vai me enviar até eles e devemos ir imediatamente. Os anjos, gente, eles queriam fazer como que chama quando alguém morre, está passando na rua, um monte de carro? Acho que não sei. Cortejo? Cortejo. Eles queriam fazer um cortejo para Jesus chegar na terra. Todas as vezes que apareceram anjos que falam o Senhor com letra maiúscula lá atrás, gente, o anjo do Senhor era Deus que estava chegando. Então era assim, um trem, não tenha medo, está chegando com todo esplendor, luz e fome. Eles pensaram, vai ser mais uma dessas, né? E aí Deus se explica: serei gerado em um corpo humano, nascerei como homem e habitarei no meio deles para ensiná-los o caminho da vida, da paz e da salvação. Tem uma moça na Galileia que é fiel, pura, tem um lindo coração. Vou me diminuir até uma forma de semente, vocês me levarão, o Espírito Santo me colocará em seu ventre e eu entrarei pela porta. E Deus Filho está achando fantástico, gente, e os anjos estão sem entender nada. E aí ele diz: meus queridos, o meu Pai me confiou essa missão. Esta é a única forma de resgatar a humanidade e trazê-los de volta. Além do mais, isso já foi profetizado há milhares de anos, desde que o primeiro homem pecou. E aí, aqui o anjo Gabriel, restado pela pastora Adriana, lembra de um versículo que nós já lemos. Sim, eu me lembro de quando o Senhor disse que o filho do homem, o filho da terra, né, lhe feriria a cabeça da serpente. Então, está prometido há muito tempo que Jesus viria. Enfim, várias coisas aqui acontecem e no final Deus realmente envia Jesus. Então, tudo, não exatamente tudo isso, mas Deus Filho, que estava lá em cima, foi convidado ao Pai. Deus teve o seu plano perfeito, que é a música que a gente conhece, né? Eles estavam conversando sobre o plano perfeito de Deus. E o plano perfeito de Deus era: vou purificá-los, vou perdoá-los de uma vez por todas. E foi prometido, como eu li aqui, Isaías, Ezequiel, foi prometido que ele viria e que ele se entregaria como um cordeiro, calado, como diz, que foi como quem vai para o matador, para nos purificar, para expiar. Ele foi como um novilho para expiar pelos nossos pecados. E em João 10:11 diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Em João 10:17 ao 18. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesma a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Só poderia ser feito assim, de bom grado, de uma pessoa que não teve pecados,
E ele mesmo diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Nós somos as suas ovelhas. E ele deu a vida por nós. E o último versículo que eu quero ler é 1 Coríntios 15, 3 e 4. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E tudo isso só me fez lembrar daquela música: se eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Cada estrofe dessa música fala exatamente isso que nós falamos hoje. E eu queria que você abaixasse sua cabeça e perguntasse para o Espírito Santo: Espírito Santo, quando eu deixei de dar valor pelo seu sangue derramado na cruz por mim? Quando, Jesus, eu me esqueci que o Senhor já tinha resolvido o problema do meu pecado. O problema do pecado já foi resolvido na cruz. O que o Senhor quer de nós é relacionamento. Pai, me ensina a perceber, me ensina a me lembrar o quanto o Senhor me ama, o quanto o Senhor deu, o quanto o Senhor sofreu, foi moído, foi traído. Pai, eu não consigo, eu não quero conseguir, eu não quero me esquecer do que o Senhor fez na cruz, para que eu pudesse hoje ter comunhão com o Senhor. Pai, que todos os dias eu possa buscar a Ti, buscar a Tua palavra, buscar entendimento de quem o Senhor é e dar valor a todo o sacrifício que o Senhor fez, que o Senhor sofreu para estar comigo. Eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estar nesta casa, oportunidade de ouvir da Tua palavra. Me ensina, Senhor, a carregar a minha cruz, e te seguir, assim como o Senhor pediu. Os que vieram antes de nós, que nós possamos nos esquecer da nossa vaidade, que nós possamos deixar de pensar que foi de graça, foi pela graça, foi pela misericórdia do Senhor, mas custou um alto preço. Nós somos gratos, Jesus, gratos porque o Senhor pagou esse preço por nós, porque o Senhor morreu no nosso lugar. Nós te pedimos, Pai, não nos deixe esquecer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa mensagem é muito importante. Porque às vezes a gente precisa relembrar a grandeza do que foi o sacrifício de Jesus por nós. Você ter isso vivo no seu coração, porque é isso que faz as pessoas se chegarem a Ele. Você possa passar essa mensagem para frente. Isso é importante para nós, que já fomos salvos, mas é mais importante ainda para aqueles que precisam de salvação. Então, obrigado, Júlio, por ter nos lembrado do tamanho que foi o plano perfeito de Deus, que é Jesus se esvaziar de toda a sua glória, se fazer um embrião, depois um bebezinho, e tudo mais, só para nos aprender a andar, fazer cocô na fralda. Tá falando de pano, né? Só para te salvar. Só para isso. Só para te trazer de volta para Ele. É muito grande. A dimensão do que Ele fez por nós. Então, muito bom ter sido lembrado disso hoje. Que você consiga levar essa mensagem para frente. Porque o mundo está com fome daquilo que você carrega. O mundo precisa reconhecer que Jesus é o único Senhor. Amém? Obrigado, Vitor. Obrigado por esse